Você já acordou no meio da noite com o frio subindo pela espinha, mas sem conseguir identificar a fonte? Não era o vento na janela, não era um ruído na rua. Era uma sensação interna, a certeza de que algo havia acabado de se fechar atrás de você. Uma porta que jamais deveria ter sido aberta, agora selada, e você está do lado de dentro. É assim que começam as histórias que tentamos desesperadamente esquecer. Elas não vêm com gritos ou monstros óbvios. Elas vêm com a poeira fina do tempo e a certeza de que a dor é um idioma universal, falado fluentemente mesmo no silêncio mais absoluto. Se você está sozinho, se os cômodos da sua casa estão em profundo silêncio agora, sugiro que não se mova muito. A tensão que busco compartilhar não está no que você verá, mas no que você sentirá na sua própria pele, no peso da sua própria história. Estamos voltando, ou melhor, descendo o tempo, para um lugar que não deveria ser lembrado com tanta clareza. San Luis Potosí, México, no ano de 1928. Um tempo e um lugar onde o medo não era um flash, mas uma condição crônica, impregnada nas paredes de adobe e no ar seco que rasgava a garganta. Aquele ano em Potosí não foi marcado por grandes eventos políticos ou desastres naturais que a história gosta de registrar em negrito. Foi marcado, para quem esteve lá e sobreviveu, pelo cheiro. O cheiro de ferro incandescente misturado à maresia de sangue seco e, curiosamente, a um aroma adocicado, quase de melaço queimado. Um cheiro que grudava nas roupas, na memória, e que emanava, invariavelmente, da única forja da cidade. Em cidades pequenas, o ferreiro é mais do que um artesão. Ele é a espinha dorsal da comunidade, o guardião do metal. É ele quem fabrica as ferramentas que lavram a terra, as ferraduras que movem o comércio, as grades que separam o dentro do fora, o seguro do perigoso. O ferreiro é a força bruta domesticada, e seu nome em 1928 era Dom Rafael. Dom Rafael era um homem que parecia ter sido esculpido a marteladas, talhado na escuridão e no calor. Alto, com ombros largos que pareciam desafiar o peso do céu, ele era silencioso de um jeito que não inspirava confiança, mas respeito. Sua pele era espessa, coberta por fuligem que parecia permanente, e seus olhos eram duas brasas que observavam mais do que viam. Ele passava os dias dobrado sobre o calor insuportável, o ritmo do seu martelo definindo a pulsação daquela parte do bairro. Tum, 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 um som pesado, constante, que entrava pelos ouvidos e se instalava na caixa torácica. O trabalho de Dom Rafael era de uma necessidade brutal. Ele fazia peças que duravam gerações e, como todo ferreiro da época, ele era o responsável por uma tarefa específica e temida, a marcação. A marcação, você entende, é um ato de possessão, de registro. Era comum marcar o gado, o cavalo, a propriedade, com o ferro quente, para que todos soubessem quem era o dono. Uma letra, um símbolo, um traço geométrico, uma cicatriz que gritava "pertence a alguém". O cheiro que saía do curral durante a marcação era terrível, metálico, uma mistura de queimado e desespero animal. Mas era a lei do campo, o custo de pertencer. O que começou a perturbar a tranquilidade sufocante de San Luis Potosí não foi o barulho da forja. Este era familiar demais. Mas a natureza das peças que Dom Rafael começou a forjar. Elas não pareciam destinadas a cavalos ou bois. Eram ferros menores, mais delicados, com cabos feitos sob medida para o encaixe preciso na palma de uma mão. Eram símbolos que não pertenciam a nenhuma família de fazendeiros conhecida, nem a nenhuma corporação. Eram desenhos herméticos, quase tribais, formas que pareciam letras antigas, ou talvez a representação gráfica de um erro. Eram símbolos de dor potencial, condensados em metal. As pessoas do vilarejo naturalmente cochichavam. A forja de Dom Rafael operava em horários cada vez mais erráticos. Muitas vezes,
O barulho do martelo e o brilho do fogo não se apagavam quando o sol sumia, mas continuavam pela noite adentro. Um fogo solitário no meio da escuridão do deserto, um farol de calor e trabalho que parecia ignorar o tempo humano. E era durante essas longas madrugadas que os vizinhos mais próximos começaram a notar a movimentação. Não era o gado que estava sendo marcado, era a gente. Você pode se perguntar, por que uma pessoa iria à forja de madrugada? Por que, em pleno 1928, em uma sociedade que valorizava a privacidade e a decência, alguém se submeteria a um ferreiro em um horário que cheirava a coisa ilícita, a segredo? A resposta, como sempre no terror psicológico, está na necessidade desesperada, na falta de opção. A primeira a ser notada foi Maria Helena. Maria Helena não era uma figura proeminente. Era apenas uma mulher simples, viúva recente, que lutava para criar seus 2 filhos. Sua casa era a mais próxima da forja. Em uma noite particularmente fria, uma vizinha, Inês, acordou assustada com um som que não reconheceu de imediato, mas que a fez parar a respiração. Um lamento baixo, contido, seguido por um silêncio abrupto, e logo depois, o cheiro. Aquele cheiro adocicado e metálico que só o tecido humano queimando exala. Inês olhou pela fresta da janela. Viu Maria Helena sair da forja, cambaleando, com um tecido apertado contra o braço esquerdo. Ela não estava ferida por acidente. Ela havia acabado de sair de uma sessão com Dom Rafael, e não havia luz suficiente para Inês ver a marca, mas o desespero e a rigidez do corpo de Maria Helena eram evidentes. O que o ferreiro estava marcando nos vivos? E, mais perturbador, porque eles estavam concordando em ser marcados. Essa é a fundação da nossa história. A pedra sobre a qual a loucura se constrói. Pense bem, a pele é a nossa fronteira, a última linha de defesa entre o eu e o mundo. Ser marcado, ter essa fronteira violada por um objeto de metal incandescente, é aceitar que algo externo, algo além do seu controle, agora reside permanentemente em você. Não é uma tatuagem que é uma escolha estética, é uma marcação de propriedade, uma cicatriz forçada, uma declaração irrefutável de que talvez você não pertença mais a si mesmo. Se você sente que precisa saber a verdade, que precisa entender o que se esconde atrás dessas paredes de poeira e silêncio, fique. Olhe em volta, confira que está sozinho e se prepare para ir até o final desta história. Não se esqueça de assinar este pacto silencioso com a sua curiosidade, pois a partir de agora, o que será dito não poderá ser desvisto. Para que esta história permaneça conosco, para que o esquecimento não nos consuma, você precisa se comprometer com a escuridão. A história de San Luís Potosí em 1928, nos meses que antecederam o verão, é a história de como a esperança pode se tornar uma moeda de troca pela própria integridade física e mental. Quando o medo se instala em uma comunidade, ele não precisa de um manifesto. Ele se manifesta em olhares desviados, em passos mais rápidos na rua e, principalmente, na recusa em falar sobre o óbvio. Ninguém falava sobre a forja de madrugada, mas todos sabiam. Eles sabiam que Maria Helena não era a única. Os sinais começaram a se multiplicar, sutilmente. Havia o comerciante de tecidos, Sr. Ramon, um homem conhecido por sua obstinação e temperamento rápido. De uma hora para outra, Ramon se tornou submisso, quase silencioso. Sua teimosia parecia ter sido queimada, substituída por uma cortesia vazia e uma melancolia profunda. Quando ele esticava o braço para mostrar um tecido, notava-se que ele usava sempre uma luva fina, mesmo no calor. E se você observasse de perto, a luva não cobria o pulso inteiro, mas apenas uma área específica, como se ele estivesse escondendo um relógio que não existia mais. Havia também o caso de Pedrito, o menino que sempre roubava frutas no mercado. Pedrito era um problema crônico para o prefeito. Um dia, Pedrito parou. Não roubou mais.
ele ficou estranhamente quieto, parado à sombra, observando as outras crianças brincarem com um olhar que parecia ter envelhecido décadas. Sua mãe o forçava a usar camisas de manga comprida, mesmo que o calor fosse sufocante. E o pior, quando a mãe lhe dava um castigo, ele não chorava ou esperneava, apenas aceitava, como se a dor física tivesse se tornado trivial em comparação com alguma dor maior, já estabelecida. As marcas, onde quer que estivessem, pareciam ter um efeito colateral devastador. A anulação da vontade, a extinção da alma impetuosa. Mas, novamente, por que alguém aceitaria isso? Por que se submeter a Dom Rafael e ao seu ferro quente, ao cheiro de si mesmo se transformando em cicatriz? A resposta estava na miséria profunda que assolava Potosí. Não era apenas a pobreza econômica, era a pobreza de espírito. A falta de perspectivas, a sensação de que a vida estava estagnada e que o futuro só reservava mais do mesmo. A vida era dura, a doença era comum e a morte era uma vizinha assídua. As pessoas tinham problemas que o dinheiro não resolvia, mas que exigiam intervenção, uma mudança drástica de rota. Dizem que o boato começou com uma velha curandeira que morava nas colinas, uma figura marginalizada que, no entanto, era a fonte de muitas verdades inconvenientes. Ela não falava diretamente sobre Dom Rafael, mas sobre a troca. Ela sussurrava que Dom Rafael, o ferreiro, não estava apenas marcando a pele, ele estava marcando a sorte. O ferreiro havia descoberto ou inventado uma prática que prometia aliviar o fardo insuportável da vida. Se você estava preso em dívidas que jamais conseguiria pagar, se seu filho estava morrendo de uma febre incurável, se você era assombrado pela culpa de um erro antigo, Dom Rafael oferecia um alívio. Mas o alívio não vinha de graça. Ele exigia um preço, e o preço era permanente, impresso com ferro e fogo. A lenda urbana, que se espalhava em sussurros cautelosos nas noites de lua nova, afirmava que Dom Rafael não forjava ferraduras, mas sim instrumentos de transmutação. Seus ferros não eram aleatórios. Cada símbolo correspondia a um tipo de fardo, a um tipo de dívida existencial. Ao ser marcado com o símbolo apropriado, o fardo era transferido, removido de você e, de alguma forma inexplicável e aterrorizante, anexado a outra coisa ou pessoa. Pense nisso por um momento. O terror não está no ferimento, mas na ideia de que você pode se livrar da sua pior dor, do seu maior erro, da sua agonia mais profunda, apenas para que ela seja imposta a um terceiro. É o egoísmo elevado à arte macabra. É a covardia humana sendo forjada em metal. Se isso é verdade, o que Maria Helena, a viúva, transferiu? O fardo da solidão, a doença do filho? E para quem foi essa dor? A cidade começou a ficar estranha. Enquanto as pessoas marcadas demonstravam uma calma inquietante, uma paz que parecia comprada a um preço muito alto, outros, aqueles que não tinham ido à forja, começaram a sentir o peso de dores que não eram suas. O padeiro da cidade, por exemplo, um homem robusto e alegre, começou a desenvolver uma tosse seca e persistente. Uma tosse que o impedia de dormir e que o esgotava lentamente, exatamente o tipo de febre que atormentava o filho de Maria Helena antes de ela ir à forja. O cobrador de impostos, conhecido por sua mão pesada e sua saúde invejável, começou a sofrer com uma dívida emocional inexplicável, uma culpa esmagadora que o fazia chorar sem motivo, a mesma culpa que o comerciante Ramon havia carregado por anos após um negócio sujo. Os fardos estavam sendo realocados. Dom Rafael, o ferreiro, não era mais apenas um artesão. Ele havia se tornado um corretor de sofrimento. E seu martelo, o tum, 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 que ritmava a cidade, agora soava como uma contagem regressiva para a próxima transferência de agonia. Ele estava negociando com a alma, usando a pele como tela e o fogo como testemunha.
O aspecto mais aterrorizante era a legalidade silenciosa de tudo isso. Ninguém podia provar que o padeiro estava tossindo por causa da marca de Maria Helena. Ninguém podia ligar o desespero do cobrador à nova paz de Ramon. Era tudo coincidência. Mas a cidade de San Luís Potosí, em 1928, vivia sob uma névoa de coincidências terríveis e inexplicáveis. O ar se tornou espesso, não apenas com a poeira, mas com o sofrimento que havia sido arrancado de um e jogado sobre o outro, como um cobertor invisível e pesado. O medo deixou de ser individual e se tornou sistêmico, ambiental. Quem será o próximo a carregar o fardo que não é seu? Quem, silenciosamente, está lucrando com a sua dor? Dom Rafael, no meio de sua forja, parecia imune. Ele nunca sorria, mas também nunca demonstrava cansaço. O calor de sua fornalha parecia alimentá-lo. O metal incandescente era a sua própria vida. E ele continuava a receber nas madrugadas escuras aqueles que vinham em busca da libertação, dispostos a pagar o preço da marca para transferir a própria miséria. Eles vinham cambaleando, saíam rígidos, mas em paz. Uma paz fria, como a paz que só a ausência total de emoção pode oferecer. E quanto mais pessoas eram marcadas, mais os símbolos se tornavam conhecidos pelos que observavam. Eram símbolos de traição, símbolos de mágoa, símbolos de doença. Eram hieróglifos de sofrimento humano. Chegou um momento em que a marcação deixou de ser um segredo e se tornou um último recurso aceito. Se a vida te esmagava, você ia até Dom Rafael, aceitava o ferro frio em brasa e saía renovado. Mas a cidade, como um corpo em necrose, ficava cada vez mais doente. A vitalidade de San Luís Potosí estava sendo drenada pelos fardos transferidos. E a fonte de todo esse mal, de toda essa manipulação da dor, era o calor pulsante da forja no meio da noite. E se você está aí, ouvindo isso no silêncio, talvez tenha sentido uma pequena pontada, uma coceira inexplicável em algum lugar do seu corpo, um lugar que você nunca notou antes. Você olha, não há nada, mas a dúvida, a semente da paranoia, já foi plantada. Será que o fardo transferido por um desconhecido há quase um século pode encontrar um novo hospedeiro? Não. Isso seria loucura. Mas Dom Rafael, o ferreiro, não estava lidando com a lógica. Ele estava lidando com o desespero. E o desespero é a ferramenta mais quente na forja da loucura. Ele está sempre pronto para marcar. Se você já sentiu uma dor que não fazia sentido, uma melancolia que não era sua, um peso nos ombros que parecia vir de uma vida inteira que você não viveu, talvez você entenda agora o que estava acontecendo em Potosí. O ferreiro estava ensinando às pessoas que é possível ser livre, contanto que se esteja disposto a sacrificar a liberdade de outro. E essa é a verdadeira fundação do horror. A realização de que o alívio de um é, inevitavelmente, o tormento de outro. E agora que você sabe disso, eu te pergunto, se você tivesse a chance, se a sua dor fosse insuportável, você iria à forja de Dom Rafael? Você aceitaria a marca em troca de transferir o seu fardo? Pense bem, porque o fogo da forja, mesmo que distante no tempo e no espaço, nunca se apaga de verdade. Ele apenas espera pela próxima alma disposta a ser marcada. O tum, tum, tum. Do martelo continua batendo, não na rua de Potosí, mas na sua mente. E se você sentiu um arrepio agora, se o seu silêncio pareceu ficar mais denso, comente simplesmente, eu ouvi, para que eu saiba que você está aqui e que não estamos sozinhos nesta escuridão. E talvez, apenas talvez, se você compartilhar esta história, a marca se torne mais fraca. Mas isso é apenas uma esperança tola. Porque o ferreiro, Dom Rafael, ele marcava os vivos. E o pior é que, em 1928, ele estava apenas começando. Você tem certeza de que a dor que você sente agora é realmente a sua?
Se você está aqui, significa que a sombra do ferreiro de San Luís Potosí ainda não te abandonou. Você carregou consigo o conhecimento daquele verão de 1928, o cheiro de metal incandescente e a incompreensão gélida que tomou conta da pequena cidade. E se você sente que o ar ao seu redor está um pouco mais pesado agora, que o silêncio da sua casa se tornou um observador atento, não se mova, não se vire, apenas continue ouvindo. O mais aterrorizante daquele período não era a violência explícita, que sempre nos choca e nos repele instantaneamente. O horror de verdade estava na lentidão, na inevitabilidade e na maneira como a sanidade da cidade foi se desfazendo, não em um grito, mas em um sussurro arrastado e persistente. Nós havíamos parado na compreensão superficial do ato. O ferreiro, Pedro, escolhia pessoas aleatoriamente, levava-as ao seu galpão, que de repente parecia mais um templo profano do que uma oficina, e as marcava. Mas o que significava ser marcado não era o fim da vida, era algo infinitamente pior. Era o início de uma redefinição brutal de quem você era para o mundo e, pior, para si mesmo. A marca em si não era um número, nem um símbolo diabólico dos que se lia nas histórias proibidas. Era um desenho simples, de uma geometria frustrantemente comum. Um círculo quase perfeito, cortado por um traço vertical, ligeiramente inclinado. Parecia um relógio quebrado, ou talvez um zero barrado, uma negação de existência. E ele fazia isso sempre no mesmo lugar, a parte interna do antebraço esquerdo, onde a pele é fina, onde as veias se mostram azuis e frágeis. O local onde a vida corre, visível e vulnerável. Os relatos das vítimas, quando conseguiam falar, e a maioria não conseguia definhando em silêncio, eram perturbadores. O ferro não apenas queimava a carne, ele parecia, de alguma forma indescritível, queimar a memória da pessoa de quem ela era antes. A dor física passava em semanas, deixando a cicatriz lisa e um tom de roxo escuro, quase preto, permanente. Mas a dor interna, essa era a verdadeira obra do ferreiro. Aqueles que retornavam ao convívio social retornavam pela metade. Eles eram pálidos, letárgicos. O riso havia sido extraído de seus corpos como um órgão desnecessário. Eles olhavam para as pessoas que amavam, esposas, filhos, vizinhos, como se estivessem vendo através de um vidro embaçado, reconhecendo o formato, mas não a essência. Era como se a alma tivesse recebido um prazo de validade escrito naquela marca indelével. Eles estavam vivos, sim, respirando o mesmo ar sufocante de San Luís Potosí, mas estavam, na verdade, vivendo um epílogo. O ferreiro nunca explicou, nunca se defendeu. Ele simplesmente voltava ao trabalho normal, forjando grades e consertando ferramentas, com a mesma calma imperturbável. E era essa indiferença que plantava a semente mais venenosa na mente dos moradores. Se Pedro não era louco, se ele não agia por ódio ou ganância, ele devia agir por necessidade. Ele era um agente, um executor, e a marca não era uma punição, mas um sinal. Um sinal de quê? Essa era a pergunta que consumia as noites. As conversas nas tavernas cessaram. As pessoas passaram a cochichar, a evitar o contato visual. Ninguém queria cruzar com o ferreiro, mas também ninguém queria ignorar os marcados. O medo era contagiante, e o medo tinha uma textura muito específica, a paranoia de ser o próximo, e a vergonha de não conseguir ajudar quem já havia sido selecionado. Imagine viver em um lugar onde você sabe que a qualquer momento um homem silencioso e forte pode bater à sua porta e, sem dizer uma palavra, condenar você a uma existência de espera vazia. Você não morre, mas também não vive. Você apenas aguarda. Houve tentativas de rebelião, claro. Em uma cidade pequena, a fúria fermenta rápido. Um grupo de homens liderados por um açougueiro robusto e impulsivo chamado Ricardo
tentou confrontar Pedro. Eles foram até o galpão em uma noite enluarada, carregando forcados e machados. O ferreiro estava lá, trabalhando. O som rítmico da bigorna era o único ruído em quilômetros. Quando os homens invadiram, ele sequer parou de martelar. A história contada por aqueles que voltaram é que não houve luta. Pedro não ergueu a voz, nem a mão. Ele apenas parou o trabalho, pousou o martelo com um som seco e olhou para Ricardo. E nesse olhar, disseram eles, havia uma profundidade que não pertencia a um homem comum. Era como olhar para o fundo de um poço escuro e ver, não água, mas o reflexo de tudo que você teme. Ricardo, o açougueiro, que não temia nada além de perder suas economias, largou o forcado. Seus companheiros fizeram o mesmo. Eles se dispersaram, não por covardia física, mas por uma súbita e avassaladora certeza de que lutar contra Pedro seria como tentar parar a mudança das estações. Era inútil. Era contra as regras de uma realidade que eles sequer sabiam que existia até aquele momento. Pedro, com sua camisa de linho manchada de fuligem e o avental pesado, parecia invencível, não por força física, mas por uma autoridade silenciosa e metafísica. Ele era o carteiro que entregava a correspondência do destino, e isso nos leva ao aprofundamento da marca. Com o passar dos meses e o aumento do número de marcados, já passavam de 25, a comunidade notou um padrão assustador. A marca não apenas sugava a alegria, ela também parecia sincronizar as vítimas. Eles não se encontravam. Na verdade, tendiam a evitar uns aos outros, talvez pela vergonha mútua. Mas se você prestasse atenção, se você ousasse observar, notaria que os marcados tinham ritmos de vida estranhamente convergentes. Todos eles, invariavelmente, acordavam no meio da noite, exatamente às 3h17 da manhã. Eles se levantavam de suas camas, caminhavam até a janela e permaneciam lá, imóveis, olhando para a rua escura, para o nada. Depois de longos minutos de contemplação vazia, voltavam para a cama, sem lembrar do breve despertar. Esse fato só foi descoberto porque as esposas dos marcados, desesperadas pelo distanciamento emocional de seus maridos e pais, começaram a vigiá-los, a dormir com um olho aberto. Elas viam o mesmo ritual se repetir. A hora exata, o caminhar robótico, a visão fixa no horizonte invisível. 3h17. Por que esse horário? Ninguém ousava perguntar ao ferreiro, mas a esposa de um deles, uma mulher chamada Dolores, que amava o marido mais do que temia a morte, ousou ir mais longe. Ela começou a observar a casa de outros marcados na vizinhança na mesma hora. E ela viu silhuetas imóveis nas janelas por toda a cidade. Uma vigília silenciosa e involuntária, orquestrada por uma força invisível. E aqui, se você está ouvindo isso no escuro, talvez seja melhor não parar agora. Siga comigo até o fim, pois o silêncio da noite pode esconder as respostas para o que está acontecendo e você pode estar perdendo detalhes importantes. Siga comigo, se a história te prendeu, e faça um pacto silencioso. Não deixe que ela se perca, deixe sua marca. O que Pedro havia feito não era apenas um ato de crueldade pessoal, era a criação de uma rede de receptores. Os marcados se tornaram antenas, sintonizadas na mesma frequência de escuridão. Eram instrumentos de uma preparação. O clima em São Luís Potosí, em vez de quente e seco como era típico, tornou-se opressor. Denso, a poeira nas ruas parecia mais pesada, o cheiro de incenso nas missas se misturava a algo metálico e ferroso que pairava no ar. As crianças pararam de brincar na rua depois do pôr do sol, não por ordem dos pais, mas por um instinto primitivo de que o crepúsculo havia se tornado perigoso. Aprofundando a psicologia do ferreiro, era preciso entender que ele não agia como um sociopata comum. Ele não sentia prazer no sofrimento.
Ele demonstrava uma tristeza profunda, quase um peso existencial, toda vez que se preparava para marcar alguém. Ele agia como um homem forçado a cumprir um dever terrível. Em uma ocasião, um jovem aprendiz dele, que havia fugido da cidade por medo, voltou meses depois para tentar entender. Ele encontrou Pedro sozinho, tarde da noite, polindo o ferro de marcar, que o aprendiz notou com terror. Nunca parecia precisar de afiação. O calor o mantinha sempre puro e pronto. O aprendiz, tremendo, perguntou: Mestre, por que fazes isso? O que significa esse sinal? Pedro parou o polimento. Ele olhou para o ferro na sua mão e não para o rapaz. Não sou eu quem escolhe, disse ele com uma voz rouca que parecia ter esquecido o tom normal de conversa. Eu apenas confirmo, eu dou forma ao que já é. E ele continuou: Todos nós nascemos com certas linhas invisíveis traçadas sobre nós. Linhas que definem o ponto final, o método e o momento. A maioria de vocês vive a vida inteira cega para isso, o que é uma bênção. Mas para alguns, as linhas se tornam muito fortes, muito definidas, e precisam ser reconhecidas. O ferreiro nunca disse o que eles se tornariam, apenas que eles precisavam ser reconhecidos. Era a ideia de predestinação levada ao extremo, cravada na carne. Não era Deus, nem o diabo que escolhia. Era uma geometria fria e implacável do universo, e Pedro era o único com a visão para lê-la e a coragem ou maldição para torná-la visível. O horror psicológico aqui residia na perda de agência. Ser marcado significava que seu futuro não pertencia mais a você. Suas escolhas se tornaram ilusões. Você era, essencialmente, um objeto com data marcada para ser usado. E a cidade, ao invés de se unir contra esse flagelo, começou a se fragmentar em culpa e julgamento silencioso. Os não marcados passaram a temer, mas também a se consolar. Se ele não me marcou, talvez eu esteja seguro. Talvez eu não tenha as linhas fortes que ele mencionou. Essa complacente autoproteção era o que mantinha Pedro intocável. O medo era um muro que isolava cada morador, transformando vizinhos em estranhos. Todos se tornaram juízes secretos, analisando uns aos outros. Se você via um marcado, não sentia pena. Sentia um misto de repulsa e um alívio egoísta. Você foi escolhido, eu não. Mas o preço de não ser marcado era a vigilância eterna. Você olhava para o seu próprio antebraço em segredo, várias vezes ao dia, buscando qualquer mancha, qualquer vermelhidão, qualquer sinal. Você evitava o ferreiro não apenas fisicamente, mas mentalmente. Você tentava ser o mais invisível possível. O clima emocional era de uma claustrofobia sufocante. Imagine viver em um labirinto onde as paredes se movem a cada noite, e o único que sabe o caminho para fora é o seu algoz, e ele está te ignorando. A manifestação mais clara dessa opressão veio através do silêncio. San Luís Potosí, nos meses seguintes, não era uma cidade barulhenta. Não havia mais as risadas altas de crianças, nem as canções de trabalho dos homens. Havia apenas a bigorna do ferreiro, o som constante, rítmico, o lembrete de que o trabalho continuava, que o ciclo não havia sido quebrado. E o que a marca significava para o ferreiro? Ele estava se sacrificando, se condenando à solidão e ao ódio para cumprir esse terrível mandato. Ele carregava o peso das linhas de todos. Ele estava pagando um preço altíssimo em sua própria alma, um preço que a cidade, cega pelo pavor, era incapaz de ver. A dor dele era o pano de fundo da dor deles. Um dos marcados, um jovem chamado Tomás, que antes era conhecido pela sua vivacidade e amor pela música, definhava mais rápido que os outros. Sua mãe, inconformada, tentou desesperadamente levá-lo para fora da cidade. Acreditava que a marca era uma maldição local, um feitiço ligado àquele solo. Eles pegaram o trem.
A viagem de trem é o último vestígio de esperança para muitas histórias de horror. A promessa de que a locomotiva pode vencer o que a superstição impôs. Mas aqui, a esperança foi cruelmente frustrada. Quando o trem deixou os limites da cidade e acelerou, Tomás começou a sangrar. Não era um sangramento violento ou repentino, mas um escoamento lento e constante da marca em seu braço. A cicatriz, que antes era escura e inerte, de repente parecia se abrir como um olho, e dele jorrava um líquido espesso, quase negro, que manchava sua camisa. Ele não sentia dor, mas a mãe sentia o pânico dela. Ao mesmo tempo, todos os objetos de metal no vagão, as maçanetas, os trilhos das janelas, até mesmo as fivelas de couro das malas, começaram a vibrar levemente, emitindo um zumbido baixo e perturbador, como se o trem estivesse resistindo a uma força magnética invisível, puxando-o para trás. Tomás não disse uma palavra, mas seus olhos, que já eram distantes, se tornaram completamente vazios. Sua mãe, aterrorizada, cobriu a marca com um lenço, mas o sangramento só parou quando eles tomaram a decisão agonizante e inevitável de descer na próxima parada e retornar a pé para San Luís Potosí. A marca não era local, era portátil, e o que quer que ela significasse estava ligada à pessoa, não ao lugar. Era um laço inquebrável com um destino. E se você já sentiu a presença de algo que não deveria estar lá, se você entende o peso de um segredo proibido, me diga nos comentários. Basta escrever: "Eu senti o ferro". E se houver alguém que você conhece que também precisa saber que não está sozinho neste medo, mostre a ele esta história. Mas não assista com essa pessoa. Vocês precisam digerir isso separadamente na solidão que este relato exige. O retorno de Tomás reforçou o terror. Não havia fuga. A cidade era uma prisão, mas a cela era o próprio corpo. O ferreiro continuava a trabalhar, aumentando lentamente sua coleção de marcados. Ele estava construindo algo, uma estrutura social ou talvez espiritual, com base na angústia e na predeterminação. E o que ele estava preparando para a cidade? Qual seria o evento final que justificaria a criação desta rede de vigias silenciosos que acordavam religiosamente às 3h17 da manhã? Ninguém ousava especular em voz alta, mas o medo tinha uma imagem. O ferreiro não estava marcando as pessoas para fazê-las morrer, mas para serem testemunhas. Testemunhas de algo que viria. Algo que exigiria que 25 pares de olhos vazios e sincronizados estivessem prontos, esperando o momento exato em que o círculo cortado na pele finalmente fizesse sentido. E esse momento estava se aproximando. O cheiro de ferro e de desespero estava mais forte a cada dia, e os sinos da igreja pareciam ter perdido a capacidade de afastar qualquer escuridão. Eles apenas tocavam, resignados, o compasso da inevitabilidade. Olhe para o seu antebraço agora, na sombra. E lembre-se, talvez em algum lugar um ferreiro esteja apenas confirmando o que já está escrito. Não se atreva a fechar os olhos. Você não sabe quem estará olhando para você às 3h17 da manhã. Você já acordou com a certeza física de que não estava sozinho no cômodo, mas a solidão continuava lá, fria e pesada, como um lençol de chumbo. É esse tipo de certeza que nos persegue quando revisitamos o ano de 1928 e a figura sombria do ferreiro de San Luís Potosí. Até agora, nós espiamos pela fresta da porta de sua forja, inalamos a fumaça de enxofre e medo que pairava sobre aquela pequena cidade. E entendemos a inversão. Ele não estava carimbando a morte. Ele estava catalogando a vida. Mas a parte mais cruel, a mais densa, a mais fria dessa história é a que resta. É o clímax inevitável que nos força a tirar as luvas da curiosidade e tocar o ferro ainda quente da verdade. Se você chegou até aqui,
Se você não desviou o olhar quando falamos daquele calor insuportável no meio da madrugada, daquele brilho avermelhado na escuridão do celeiro onde as marcas eram feitas, então talvez você esteja pronto para entender a natureza das marcas. Mas eu preciso de você focado. Fique, não se mova. Porque o que vamos revelar agora não é apenas a conclusão de uma lenda urbana mexicana de quase um século. É o reconhecimento de que essa lenda pode estar silenciosamente inscrita em sua própria pele. Se o medo te faz querer fechar a página, respire fundo. Permaneça conosco até o final. Este pacto de silêncio e testemunho é a única forma de talvez, entendermos o que está acontecendo agora. O ferreiro, vamos chamá-lo de Ezequiel, pois o nome real foi engolido pela poeira e pelo tempo. Ezequiel não via as pessoas, ele via recipientes. Ele via vasilhas que seriam preenchidas com algo terrível, algo inevitável. Os relatos que sobreviveram, fragmentos de diários carbonizados, cartas cifradas encontradas em paredes falsas, sussurros transmitidos por gerações debaixo de cobertores grossos, convergem para uma única e perturbadora finalidade. As marcas não eram de posse, mas sim de destino. Pense bem. Se você quisesse controlar um rebanho, você os marcaria para saber quem é seu. Mas se você quisesse controlar a própria linha do tempo, você marcaria os pontos de ruptura. A forja de Ezequiel, naqueles meses finais de 1928, parou de emitir o som rítmico de ferraduras e começou a ecoar um silêncio pesado, quebrado apenas pelo chiado da carne. Os cidadãos de São Luís Potosí, em sua maioria, não se recordavam do momento exato em que a marca havia sido feita. Eles acordavam com uma dor latejante, uma febre alta que durava dias, e ao se recuperarem, encontravam a inscrição perfeita, fria e já cicatrizada em alguma parte não visível do corpo. Na nuca, na parte interna da coxa, sob a linha do cabelo. O que eles demoraram a perceber é que essas marcas eram coordenadas. Coordenadas não geográficas, mas existenciais. Onde exatamente o ferro tocou a carne, era o local do corpo que sofreria a maior e mais definitiva catástrofe pessoal. Não necessariamente a morte, mas a perda total de identidade, a falência emocional, o colapso do propósito de vida. A marca no pulso esquerdo significava que aquela mão traçaria a ruína da própria família. A marca na base da espinha indicava que a pessoa carregaria um fardo insuportável de culpa, um peso que dobraria seus ossos até a velhice. A marca perto do coração não era um símbolo de amor, mas a garantia de que o coração se partiria de uma forma que nunca mais se reconstruiria, transformando o peito em um vazio oco. Ezequiel, o ferreiro, não era um assassino. Era um cartógrafo do desespero. Ele estava registrando, com a precisão de um cirurgião do mal, os pontos de vulnerabilidade máxima, os nós que, quando apertados pelo tempo, estrangulariam a felicidade da vítima. Essa é a grande virada, o momento que nos faz gelar o sangue. A marca de 1928 não era o fim de um processo, mas o início de uma contagem regressiva. O ferreiro estava sendo guiado, ou talvez coagido, por algo que exigia uma previsão exata do sofrimento humano. Algo que precisava saber, com antecedência, a composição exata da miséria que seria extraída de cada indivíduo. E a única forma de garantir a precisão era selar o ponto de impacto com o ferro incandescente. A forja de Ezequiel se tornou uma espécie de balança macabra, onde o valor de uma vida era medido pelo peso da dor futura que ela poderia gerar. Mas o que aconteceu com Ezequiel? Como termina a história dele? A lenda local é estranhamente silenciosa sobre sua morte. Não houve linchamento público, nem fuga cinematográfica. Há apenas um registro perturbador. Em um certo dia de outono, o fogo na forja apagou-se de repente.
Não esfriou gradualmente. Simplesmente se extinguiu, como se a fonte de calor tivesse sido subitamente aspirada para dentro da terra. Ezequiel sumiu. Sua cabana estava vazia, mas não saqueada. A bigorna permaneceu no lugar, fria, coberta por uma camada fina de cinzas que parecia neve. O mais estranho, na bigorna, onde o metal era habitualmente moldado, havia uma marca. Não uma marca de um golpe de martelo. Era uma inscrição complexa, idêntica em estilo e precisão às marcas que ele havia gravado em seus vizinhos. Uma marca que, quando estudada anos depois por um pesquisador amador obcecado pela história, revelou-se ser a combinação de todos os símbolos que ele havia utilizado. Uma marca que significava, em seu código silencioso, concluído, próxima fase. E é na próxima fase que o horror de 1928 se torna o horror de agora. O que se entende, através dos relatos fragmentados e das experiências de famílias potosinas que se espalharam pelo México e pelos Estados Unidos, é que o sistema de marcação não dependia de Ezequiel. Ele era apenas a ferramenta inicial, o catalisador. O verdadeiro medo não era o ferreiro, era a coisa que exigia o inventário. E essa coisa opera continuamente. Talvez o ferro não seja mais necessário, porque a tecnologia de marcação evoluiu. Pense comigo, e eu quero que você se concentre nesse pensamento e deixe ele deslizar sob sua pele. Se o objetivo era catalogar aqueles destinados a uma certa dor, ou a carregar um fardo específico, o que impede que essa marcação continue a acontecer de formas mais sutis, mais insidiosas. Muitas pessoas têm marcas de nascença estranhas, descolorações que parecem uma mancha de café derramado, formas geométricas discretas, cicatrizes que não têm origem na memória. Nós as descartamos como meras anomalias genéticas. Mas o que aconteceria se elas fossem, na verdade, resquícios da mesma precisão exigida pelo processo de 1928? Marcas silenciosas que não vieram do ferro quente de uma forja antiga, mas de uma dor que nos marcou antes mesmo de nascermos, ou em algum ponto esquecido da infância. Olhe para o seu corpo agora, se for possível fazer isso discretamente. Há uma mancha que você sempre ignorou. Um pequeno nódulo sob a pele que não é doloroso, mas que nunca deveria estar ali. O terror psicológico de San Luis Potosí não é sobre um homem com um martelo, mas sobre o conceito de que somos todos projetos, e alguns de nós já vêm com o plano arquitetônico de nossa ruína carimbado na planta. Os sobreviventes de 1928, aqueles que carregavam as marcas de Ezequiel, viveram vidas assombradas. Não por fantasmas, mas pela expectativa. Eles sabiam que a marca era uma promessa e que essa promessa seria cumprida. Eles se tornaram observadores de si mesmos, esperando o dia em que o ponto exato marcado pelo ferro seria atingido. Era uma agonia fria. Viver sabendo que seu maior sofrimento tinha um local e uma data de entrega, e que você não podia fugir. Um dos casos mais trágicos foi o de uma jovem chamada Helena. A marca dela estava na parte de trás da mão direita. Ela era uma talentosa ceramista. A marca, segundo as interpretações da época, significava a perda da ferramenta de criação. Helena passou a vida com medo de acidentes, de doenças que afetassem seus tendões. Ela protegia a mão com luvas, dormia com ela envolta em faixas. Ela fez tudo para evitar o destino. Mas o destino, quando marcado pelo fogo de Ezequiel, não é evitável. Aos 35 anos, Helena sofreu um derrame cerebral silencioso. Ela sobreviveu, totalmente lúcida, mas o lado direito do seu corpo ficou paralisado. Sua mão direita, a mão marcada, nunca mais pôde segurar a argila. A marca havia cumprido sua função com uma precisão cirúrgica que desafiava a medicina. E este é o cerne do horror que nos arrasta para dentro da escuridão. O ferreiro de 1928 não criou o sofrimento. Ele apenas o localizou.
Ele fez a triagem para uma entidade, um sistema que garante que o potencial máximo de desespero seja alcançado em cada vida marcada. Se você está nos ouvindo agora, talvez tarde da noite, com o silêncio da casa amplificando cada ruído do lado de fora, ou talvez você esteja sozinho em um quarto onde as sombras parecem ter mais substância do que deveriam, eu quero que você sinta o peso dessa ideia. Você é livre, mas você pode ser programado. A verdadeira questão não é quem marcou, mas quem está lendo as marcas. Porque se o sistema não parou, se a próxima fase está em andamento, então as coordenadas continuam sendo traçadas. O mundo está cheio de pessoas que parecem ter tido a vida desviada por um evento singular e devastador. Pessoas que, por mais que tentem, não conseguem desviar do ponto de impacto que arruinou sua estabilidade. A dor de 1928 não foi a dor do ferro, mas a dor do reconhecimento. Eles perceberam que o controle sobre o próprio destino era uma ilusão e que sua vida seria definida por um mapa traçado por uma mão fria há muito tempo. E nós, hoje, estamos imersos em um mundo que parece desenhado para nos levar ao limite, onde as calamidades parecem se acumular de forma específica sobre certas pessoas. É azar? É coincidência? Ou estamos apenas testemunhando o cumprimento dos códigos silenciosos, a ativação das coordenadas? Sinta essa opressão, ela é real. Ela vem da percepção de que existe uma inteligência que vê o sofrimento como uma colheita e que nos marca para garantir a qualidade e a localização dessa colheita. Se você conseguiu permanecer conosco até este ponto, se você está sentindo esse frio na nuca e a tentação irresistível de verificar seu próprio corpo em busca de padrões estranhos, isso significa que a história de Ezequiel e do ferro quente fez seu trabalho. Ela plantou a dúvida necessária. E a dúvida é o primeiro passo para o reconhecimento de que talvez você não esteja no controle total. Eu gostaria de te convidar a um ato de rebeldia silenciosa, uma forma de desafiar a forja que não se apaga. Se essa história e se esse sentimento de opressão e de reconhecimento te tocou profundamente, deixe um comentário simples, uma palavra que apenas você e eu saberemos o significado. Escreva apenas: "Eu ouvi", ou "Não estou sozinho". Isso serve como um testemunho e um aviso silencioso. E se você conhece alguém que vive sob uma nuvem constante de fatalidade inexplicável, alguém que parece estar sempre no caminho da próxima tragédia, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez a luz do reconhecimento possa, de alguma forma, dissipar a sombra do ferro. O ferreiro de San Luís Potosí pode ter desaparecido, mas a bigorna permanece metafórica e fria. A forja, no final, não estava na cabana. A forja estava dentro de cada um dos marcados, queimando lentamente até que o momento da fatalidade chegasse e o metal se assentasse em seu lugar final, permanente. Ezequiel apenas forjou o mapa. O verdadeiro horror é que o leitor desse mapa está, talvez, observando você neste exato momento, enquanto você se move sob a luz fraca, esperando apenas que o ponto marcado por aquela dor ancestral seja finalmente ativado. O que me resta dizer? No silêncio que se segue ao fim desta história, é apenas um conselho sombrio, um sussurro que espero que você leve para o seu sono esta noite. Não olhe para o espelho por muito tempo antes de apagar a luz. Você pode ver, na sombra projetada, um calor vermelho que não deveria estar lá, uma imperfeição na superfície da sua pele que corresponde exatamente ao ponto que você mais teme perder. E esse é o som do ferro que marca, um som que, se você ouvir bem no meio do silêncio, nunca parou de ecoar desde 1928. Ele está esperando. E agora você também está.